gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a doutora Roberta Galvani, ela que tem nos explicado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas hoje ela está com uma missão especial. Em tempos de pandemia, nós tivemos muitos turistas que tiveram as suas viagens canceladas, reembolsos de hotéis, reembolsos de passagens aéreas, e muitas das pessoas, às vezes, não sabem quais são os seus direitos quando ocorre qualquer imprevisto durante o seu período de compra de passagem, de compra de pacotes de viagem e o que acontece depois disso. A própria Roberta tem uma história referente ao início da pandemia, quando ela estava com uma viagem comprada. Como foi, Roberta? Olha, Adriana, boa noite para todo mundo, prazer estar aqui novamente. Foi uma tortura para mim. Quando eu estava na iminência de viajar, quando surgiu, né, se agravou essa situação pandêmica, e eu estava indo viajar no dia 26 de março, já estava tudo comprado, tudo pago, né, passagem, passeios, os hotéis. Isso em 2020, né, Roberta? Em 2020, okay. Eu ia viajar no dia 26 de março de 2020. Logo no início da pandemia, quando estourou a bomba. Exatamente, quando estourou. E foi por até uma coincidência, né? O meu marido me questionou, mas você vai realmente manter essa viagem, né, diante dessa situação? E aí eu disse para ele, eu vou manter a viagem sim, né? Porque eu não queria, a gente nem imaginou, né, que fosse acontecer tudo isso. A extensão de todo esse problema, né? E é um sonho. A gente fala que quando nós programamos uma viagem, não é a viagem em si, é um sonho de um desejo. Com certeza. Eu estava indo para Nova York, que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu não conheço Nova York. E eu não achava ninguém para viajar comigo, até que eu encontrei um tio meu, falou, olha, eu viajo para Nova York com você, não gosto de Nova York, ele ainda falou, mas vou com você, só que com uma condição, você tem que ir para Dublin comigo. E aí encaixou um pacote, foi ótimo, né? Então vamos, né, fazer a viagem do meu sonho e do dele, né? Dias antes de eu viajar, no dia mesmo que o meu marido me questionou, ele tem um amigo que mora nos Estados Unidos e falou que o Trump ia fazer um pronunciamento, e nós assistimos o pronunciamento pela CNN. E aí lá o Trump tinha cancelado os voos da Europa para os Estados Unidos. Aí eu falei, puxa, não vai dar mesmo para ir, né? Porque eu ia Estados Unidos, Europa e voltava para os Estados Unidos, que eu ia para Chicago também. E aí eu entrei assim em desespero. A viagem estava iminente, né? Isso era o quê? Dia 18, eu acredito, ou 19. Não me lembro bem, e aí eu tentava ligar para a agência do avião, né, e não conseguia falar. Engraçado que eu conseguia falar na comprar viagem eu conseguia, mas a cancelar a viagem eu não conseguia. Aí naquele desespero meu, eu falei, então eu vou entrar com uma ação aqui, né, pedindo o reembolso da viagem, né, das passagens aéreas, e já com pedido de liminar. E antes até, né, eu não consegui realmente entrar em contato, eu já bati a petição ali, já protocolizei, né. Isso é uma facilidade para mim, né, que sou advogada, mas o consumidor... realmente teve muita gente que teve problema, amigos meus tiveram problema e estão com esse problema até nos dias atuais, porque prorrogou demais, né, Adriana? Sim, hoje nós podemos falar que são quase 2 anos desse problema, mas no início eu acredito, Roberta, que pegou muita gente assim de surpresa, todo mundo estava perdido, o que iria acontecer?
Mas até hoje essa empresa ela não deu retorno, não está tentando reverter essa situação? Sim, o juiz deu as liminares, né? Ele deu tanto aqui para a passagem aérea que eu tinha de Ribeirão até São Paulo, e de São Paulo para as passagens aéreas para toda essa baldeação, né? Ele deu a liminar para cancelar, e aí nós ainda estamos aí discutindo. Não teve a audiência, né, nem tentativa de conciliação ainda, mas o processo ainda. Mas agora já dá para remarcar a passagem, né? O sonho já pode ser realizado novamente, ou ainda não? Vai aguardar. Na verdade, eu optei pelo ressarcimento, né, pelo reembolso, porque como eu ia viajar com o meu tio para a gente encaixar nossas agendas, nós planejamos durante algum tempo, né? E essa semana mesmo ele me ligou e falou: Olha, eu ainda não desisti da nossa viagem. Aí eu falei para ele: eu desisti, porque agora eu tenho outros planos, o meu filho já está querendo viajar também, né? Então vamos desistir, vamos tentar recuperar. Os hotéis, eu não entrei com nenhuma ação contra eles, nada. Mesmo porque eu tinha feito o contrato com eles sem reembolso. Então, eu sabia que eu tinha assumido o risco, né? Mas, por incrível que pareça, todos me devolveram o dinheiro. Que bom, então você teve uma experiência mais ou menos positiva. Agora, para aquele consumidor, para o turista que está preparando a sua viagem, nós ainda continuamos, não terminou a pandemia, nós continuamos com a pandemia, só que agora mais tranquila. Qual o seu conselho para eles, Roberta? Olha, o que eu tenho observado hoje é que, dependendo inclusive da vacina, né, que o consumidor tomou, né, eles estão conseguindo viajar. Okay. Né? Por exemplo, se tomou alguma vacina que não foi liberada, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, eles podem estar fazendo uma quarentena num outro país e depois indo para o país de destino. Então, eu vejo as pessoas já viajando, né? Eu acredito que o problema maior não seja o que está para vir, né? A viagem que está por vir, mas aquela que passou, né? Que eu acredito que tenha muita gente ainda que não teve o devido reembolso ou nenhum retorno, né? E nesse caso, o que eles devem fazer? Então, logo no começo, né, foi até um pouco, até depois que eu entrei na justiça, veio uma medida provisória, né? A medida, acho que foi em finalzinho de março, e até por medo, né, do governo para amparar, né, esse pessoal, esses prestadores de serviços, hotéis, né, eles disseram, a medida provisória dizia o seguinte, que os hotéis, as passagens aéreas, elas poderiam ser remarcadas ou a pessoa ficaria com os créditos dessa viagem. O problema é que não se imaginava que nós estamos chegando em 2022 e ainda estamos na pandemia, né? E a medida provisória virou lei e ainda ela teve uma prorrogação, né? Então, toda essa legislação, ela vai amparar até o dia 31 de dezembro de 2021. E a empresa aérea e os hotéis, eles podem estar fazendo essa remarcação ou o crédito, e se a pessoa optar pelo reembolso, eles podem reembolsar no prazo de 12 meses. Mas aí 12 meses daria até 31/12 de 2022. Ou seja, Roberto, o melhor é você comprar
de agências conhecidas, aí entra a importância de agências de turismo e não comprar fazer uma compra direta, né? Os cuidados são maiores e melhores, seria isso? Olha, eu aconselho, porque eu fiz o errado, né? Eu comprei numa agência, eu comprei tudo online, inclusive os hotéis, eu até fiquei com medo, eu entrei em contato com os hotéis perguntando se estava reservado, se eles já tinham recebido o pagamento, eles me deram um retorno falando, não, está tudo ok, tudo feito, realizado. Então, sem problemas, mas se eu tivesse feito com a agência de turismo, minha dor de cabeça seria muito menor. Legal, Roberta. Você tem mais algum comentário para estar fazendo e chamando a atenção dos turistas? Porque agora eles estão se preparando, né? Festas de final de ano, daqui a pouquinho o carnaval, ou seja, muita gente louca para viajar e já vai estar preparando as malinhas. Então, quais são os cuidados? Na minha opinião, eu nunca mais compro online, para te dizer a verdade. Procure uma agência de turismo. Eu falo que primeiro você tem que passar o sufoco para depois você valorizar o profissional. É verdade. Mas em relação à viagem, eu acredito que agora nós já passamos, né, a tormenta e agora vai vir a calmaria, né? As pessoas agora precisam começar a viajar, né? Depois tudo que nós passamos, viajar, como diz o poeta, navegar é preciso, né? Verdade. Então, os cuidados ler o contrato antes de assinar. O contrato, Adriana, geralmente ele é um contrato de adesão. Então, ele sempre pode ser discutido. E se os consumidores se sentirem lesados, que procurem um PROCON, que procurem um advogado, porque não há situação que não seja resolvida. Às vezes demora um pouco, mas o consumidor ele precisa começar a saber que ele tem direitos e tem que procurar os direitos e fazer valer esses direitos, né? Ok, Roberta, agradeço sua atenção. Tem mais alguma informação que gostaria de colocar? Não, por hoje é só. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode enviar o e-mail e nós vamos respondendo. Ok, muito obrigada. Uma boa noite para você. Boa noite, Adriana.